Sejam todos bem-vindos ao podcast Fala Professor. Eu sou Alessandra Gaspar, professora com mais de 40 anos de experiência na área de educação. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Paulo Vitor Loureiro, cientista. Ele é professor efetivo da Secretaria Estadual de Educação e atuou na sala do AEE, Atendimento de Educação Especializado, ensinando jovens com transtorno de espectro autista, o TEA, a desenvolver aplicativos para celular, animações, games e modelagem 3D. Tudo isso com a ajuda das novas tecnologias. E é um prazer muito grande, Paulo, ter você aqui no meu podcast, porque nós vamos falar de um assunto que é muito importante, que tem que ser divulgado. E você é uma pessoa que, na minha concepção, é um anjo de Deus. Porque quando uma pessoa vem para trazer oportunidades para crianças que têm essas características, né, como autista, TEA, são crianças que precisam de um olhar diferenciado. E eu vejo que você tem esse olhar. E é por isso que eu estou muito feliz em tê-lo aqui no meu bate-papo, que vai ser muito rico. Paulo, para começar, eu queria lhe perguntar, você é um professor, tá? Professor de sala de aula, concursado, e aí você começou a se destacar. Hoje você é o pioneiro na robótica educacional, como tecnologia assistiva, para desenvolvimento de funções executivas em pessoas autistas. Mas eu quero saber, isso você não começou lá quando você passou no seu concurso? Você não começou Sim. com isso? Eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória para chegar onde você chegou hoje. Tá ótimo. Bem, gente, muito obrigado, né, a vocês todos, também a Alessandra, né, pelo convite, né, para estar participando aqui do podcast Fala Professor. Eu que me sinto muito honrado em estar aqui ao lado de uma colega professora, né, para poder partilhar das minhas experiências, das minhas vivências. E, assim, dizer que essa pergunta é fundamental e, assim, eu vou começar dizendo tudo do começo mesmo, Isso. né? Muita gente pensa que a gente já chega onde nós chegamos, né? Eu já cheguei como professor aonde eu estou e a trajetória já é de mais de 10 anos, né? Quase 15 anos. Eu comecei como professor, né, de sala de aula, professor de física, né, lotado 40 horas, como a maioria dos professores que passam, né, no concurso para professor do ensino médio. E quando eu fui para a sala de aula, eu vi que aquele formato não me cabia, não conseguia me conter dentro de toda aquela perspectiva de criação, de inovação que eu queria colocar em prática. Então, eu passei um tempo em sala de aula, tentei fazer diversas metodologias, inovações dentro da minha prática pedagógica, mas o formato de sala de aula, eu acho que você reconhece, é muito rígido, é muito fechado. E aí eu comecei com essa necessidade a buscar ir além. Eu disse, eu acho que tem como eu ir para um outro espaço, deve ter algum outro espaço aqui na educação onde eu possa dar vazão àquilo que eu estou buscando e não ficar nessa zona de conforto onde eu já estou e me acomodar achando que vai ser assim até eu me aposentar. Então, dessa forma, eu comecei a buscar outros espaços. Fui descobrindo que existiam os laboratórios de ciências, né, na minha época. Existiam cargos também como professor coordenador de área. Fui descobrindo o laboratório de informática. E o interessante, Alessandra, todos esses formatos, eu pude usufruir deles, eu pude conhecer, mas ainda assim eu não me contentava. Eu dizia, tem algo além que está me movendo aí para fazer algo maior. E o interessante aconteceu. A partir do momento que a gente busca, né, Alessandra, parece que o universo conspira Com certeza. com oportunidades, com pessoas, para que a gente possa concretizar esses sonhos.
E foi aí que eu acabei sendo convidado, né? Eu era voluntário em um núcleo que se chamava Núcleo de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, que era um núcleo que era ali no Instituto de Educação do Ceará, onde eu era lotado e dava aula lá, e acabei sendo voluntário nesse espaço e posteriormente fui convidado a ser lotado lá, contanto que eu fizesse, né, a especialização em educação especial inclusiva. Então eu fiz essa especialização e fui para esse espaço. Nesse espaço foi que tudo realmente começou. Lá eu atendi, Alessandra, crianças que eram superdotadas. Como assim superdotadas, Paulo? Crianças que tinham um QI, né, um coeficiente de inteligência acima da média, e outras características. E esse público, a maioria dele vinha de escolas públicas, né, e fazia um atendimento conosco no contraturno. Comecei a atendê-los, mas aconteceu algo triste, que foi o fechamento desse núcleo para ele se tornar o CREAS, que vocês devem conhecer, né? O CREAS, que realiza um trabalho muito importante aqui no estado do Ceará, né? Como centro de referência, né? Em atendimento especializado. E eu fui transferido para esse centro. Nesse centro, Alessandra, o que eu atendia, que eram só superdotados, passou a ser todo o público da educação especial. E ali foi que eu tive o primeiro contato com um público que hoje eu carrego no meu coração e, inclusive, carrego em mim mesmo, né? Porque hoje eu sou laudado, né? Eu sou diagnosticado como pessoa autista. E lá foi que eu conheci, né, o público autista, né, o público com TEA. E no contato com esse público, que em boa parte eram autistas e superdotados, foi que eu percebi a demanda semanal, Alessandra, semanal, de ter que me inovar. Porque toda semana eu tinha que criar uma atividade diferente. E quem é do AEE, né, porque aí eu fui para o AEE dentro do CREAS, sabe que a gente tem a possibilidade de criar materiais dentro da tecnologia assistiva. Porque a tecnologia assistiva, muita gente pensa, Alessandra, que só são aqueles equipamentos muito modernos, muito sofisticados, né? Ou que a gente chama de high-tech, né? Mas existe também aqueles feitos com EVA, com material reciclável, né? Que são de low-tech. E isso daí foi um dos caminhos iniciais, porque eu tinha pouquíssimos recursos, mas depois de um tempo eu percebi que eu poderia ir além. Interessante. A gente vai sempre procurando e percebendo que pode ir além. E nesse ir além, mais uma vez, foi que eu percebi, Alessandra, que eu poderia usar robótica, programação, eletrônica e várias outras tecnologias, né, como você falou, desenvolvimento de aplicativo de celular, realidade virtual, realidade aumentada, para o desenvolvimento desse público. O que fez com que eu sofresse muitas resistências dentro do próprio CREAS, né, dentro da própria comunidade, né, de professores, porque muitos professores não viam muitos autistas com essa potencialidade. E aí vem uma perspectiva que é muito interessante para nós professores, a gente sempre olhar as potencialidades dos nossos alunos e não as suas dificuldades somente, né, para a gente poder promover a eles esse crescimento, essa transformação social. E foi aí que eu comecei, trabalhando com essas tecnologias, desenvolvendo algumas funções executivas. Essas funções executivas, em boa parte, eram funções executivas de atenção, de memória, porque muitos dos meus alunos tinham, né, essa questão de, na hora de fazer uma atividade, se concentrarem muito pouco. E com a robótica e essas outras atividades, eu consegui fazer com que eles administrassem e mantessem a atenção por mais tempo. O que a gente sabe hoje, que é você trabalhar dentro do hiperfoco desse público. Então, foi a partir daí, caminhando nesses projetos, que eu fui criando todo esse contexto, né, de tecnologias assistivas com high-tech aqui no estado do Ceará, até que, em um determinado momento, eu fui convidado, né, por então, na época, a Onélia Santana, primeira-dama do governo do estado do Ceará, a pegar esse projeto e ir mais além. Paulo, eu quero que você pegue esse seu projeto e transforme ele em uma política pública para um equipamento que eu estou construindo. Poxa vida, que bacana, né?
Paulo, essa sua fala para mim, ela é tão, assim, importante, porque o que foi que eu vi aí nessa sua fala? Um professor de sala de aula, um professor que eu digo, né, comum, Sim. Né, foi ali dar, e se deparou com convites que não se conformou, porque sabe que Deus ali te colocou numa missão maior. E aí ele te colocou na sala de aula para te levar até onde você está hoje. Mas você foi em busca, né, dessa coisa que te movia dentro de você, que era justamente trabalhar com crianças, né, com deficiência. Mas o que eu achei interessante é você não ter se acomodado, sabe, Paulo? Você não ter se acomodado. Porque você entrou numa sala que você disse que não tinha recurso. Não. E você foi em busca, porque você via que aqueles alunos, eles tinham necessidade de algo mais. Do jeito que você estava ali sem recurso, como é que você ia fazer eles avançarem? E você foi buscar. Você não ficou naquele seu acomodado, né? Naquele seu conforto, na sua zona de conforto. Bom, eu estou aqui, não tem, é só isso que tem para me fazer, então eu não vou fazer porque não tem condição. Não. Você foi além, Paulo. É isso que eu quero dizer. Quantas vidas você impacta com esse seu buscar, com esse sua vontade de fazer mais por essas crianças que precisam. E aí, Paulo, eu queria que você me falasse sobre o que você faz, né, essas oportunidades que o uso de dados neurais poderiam trazer para a melhoria de qualidade de vida de pessoas com deficiências. Pronto. Quando eu me tornei, né, assessor, que foi a partir desse convite, né, da primeira-dama, eu pude colocar esse projeto dentro desse equipamento público, né, que ela queria, que era na SPS, né, na Secretaria da Proteção Social. E quando eu coloquei ele em prática, veja só, né, a gente consegue fazer com que o projeto ganhe uma amplitude, né, um alcance muito maior. Eu atendia 20 famílias ao ano no CREAS, e a partir desse projeto eu já comecei a atender 4.000 ao ano. Puxa vida, quantas pessoas, hein? Impactadas, isso em um só equipamento. E um desses projetos, que foi o que deu a intenção da primeira-dama, né, a Onélia Santana, na época, me convidar para trabalhar com ela, foi esse projeto com ondas cerebrais. Que projeto foi esse, gente? Só para vocês terem uma ideia, hoje é possível, né, você fazer uma pessoa, no caso eu fiz o meu aluno com paralisia cerebral e alguns alunos autistas não verbais, a se conectarem com o computador e controlarem o computador. Como é que isso é feito? É basicamente, a gente fala basicamente, mas em tese é uma coisa simples de você entender, porque assim, o nosso cérebro funciona à base de eletricidade. E essa eletricidade gera ondas, né, eletromagnéticas que vão permitir que você possa captar elas e transformar em sinais. Esses sinais, né, eu mandava para o computador e com ele o computador interpretava os sinais e fazia algo que eu programasse para que ele fizesse. No caso, eu fiz com que os meus alunos, por meio de ondas cerebrais, pudessem, ao piscar os olhos, escolher letras ou palavras em um teclado virtual no computador. Isso é incrível. Isso é incrível. E daí vem a questão dos dados neurais, porque eu estou utilizando ali naquele momento, principalmente dados neurais da atenção desse meu aluno. Então, ele está atento. Enquanto ele está atento, ele está controlando esse cursor, né, que seleciona as letras ou palavras e, ao piscar os olhos, ele escolhe. Sendo que aí a gente está falando de uma coisa interessante, né? Eu usei isso para a perspectiva de inclusão, para permitir que alunos meus com paralisia cerebral ou autistas não verbais pudessem se comunicar. Mas aí vem, esses dados neurais podem ser usados também para outros fins que não sejam somente a inclusão? E aí é uma pergunta que eu deixo aqui, porque existe sim
outras possibilidades e possibilidades até que não são para o nosso bem comum, que estão preocupando muito a sociedade científica, né, a comunidade científica, e fazendo com que muitos espaços, né, inclusive na área jurídica, busquem uma regulamentação para o uso desses dados neurais. Eu acho, Paulo, que isso vai acontecer, porque tudo é muito novo. Uhum. Isso está acontecendo porque essa tecnologia ela é muito rápida, né? Muita coisa está acontecendo muito rápido. Então, nós temos que correr também atrás de quê? De leis que justamente organize isso aí para não haver nada que também venha a ser negativo. Sim. Usar isso como só o lado positivo. Então, com certeza, já vai chegar aí as leis para normatizar tudo isso, né? Concordo, tem que ter realmente. Paulo, me fala sobre a neurotecnologia que permite prodígios como esse, ao tornar possível que o aluno com paralisia cerebral e não verbal possa controlar o computador com sua mente. Você tem como nos mostrar aí? Tenho sim. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Isso é muito interessante, né, Paulo? Como isso aí que você criou é importante. Imagina assim, tanto para a criança como para a mãe, sabe? O prazer que a mãe tem ao ver seu filho expressar uma coisa que ele não conseguia, porque ele não é não verbal. Então, ele não conseguia expressar. E agora, com esse tipo de projeto, ele vai conseguir se expressar. Isso. E isso é o motor, né? A gente fala muito na pedagogia, né? Que a comunicação é um dos meios, né, fundamentais para o desenvolvimento, né, das funções mentais superiores. Então, você, a partir do momento que você viabiliza a comunicação, você traz consigo uma série de habilidades que podem ser desenvolvidas ali para aquele aluno. E eles tinham essa questão. Eu ficava muito incomodado de ver que eles tinham um cognitivo preservado, né, como a gente fala, e tinham essa questão de não conseguir se comunicar. Mas aí vem a questão da inclusão, não é isso? A gente realmente oportunizar, sendo que onde estão os recursos? Era esse o meu desafio. Porque, assim, eu falo que incluir é oportunizar. Mas aí eu tinha que procurar ver onde eu ia encontrar os recursos para isso. É tanto que, nessa época, eu já tive assim um limite dos recursos que eu utilizava do meu próprio salário, né, para poder tocar esses projetos, e tive que criar minha startup, né, a Biotectea, né, a Biotecnologias no Espectro do Autismo, para poder conseguir participar de editais e ganhar recursos para desenvolver esses projetos. E foi a partir de um desses projetos, né, que foi para a Red Bull, né, a Red Bull Basement, que eu consegui recursos para poder desenvolvê-lo mais. E olha só que interessante. Essa tecnologia ela tem duas perspectivas que eu fui por uma, que é a não invasiva. Vocês já devem ter ouvido falar do Elon Musk, né, com aquele projeto da empresa que ele tem, que é a Neuralink, onde se coloca um chip, né, conectado ao cérebro da pessoa, e esse chip permite que a pessoa controle o computador. Pois incrível, né? Isso eu consegui fazer a mesma coisa que Elon Musk 6 anos antes, sem precisar colocar um chip no cérebro do meu aluno. Eita, Paulo, que coisa maravilhosa, Paulo. Eu vou mostrar agora. Mostra, Paulo. Pronto. Então eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês dessa tecnologia, né, que eu desenvolvi. Tá bom. Aí pode falar aqui um pouco, né, que nesse vídeo você vê o meu aluno com paralisia cerebral, ele está utilizando um eletroencefalograma portátil, e é a partir daí que eu consigo ver as ondas cerebrais dele e fazer com que ele, ao piscar os olhos, ele mande um sinal para o computador, que vai ser o que vai selecionar aquelas letras lá nesse teclado virtual.
E ainda tinha a opção, né, da gente colocar ele para ouvir, né, para essa escrita que ele fez ser pronunciada. Então, assim, emocionava todo mundo, Com né? certeza, eu já estou emocionada. Porque eu imagino tanto o prazer dele e da mãe, sabe? Que vê que seu filho conseguia expressar algo que antes ele não conseguia. Exatamente. E era comum, assim, né? Eu fazia isso e eu dizia, assim, né? Eu dizia, Gabriel, escreve eu te amo, mamãe, ou eu te amo, papai, né? Então isso aí que acabava todo mundo chorando, né, dentro da sala, porque muitos pais às vezes têm essa... ora, eu acho que todo pai, eu sou pai agora, né? Gostaria de ver, né, o filho se expressando com autonomia, né? E aí naquele momento a gente conseguiu fazer isso e olha só, esse projeto foi o que acabou garantindo a ele, né, com o desenvolvimento de outras formas de comunicação, a possibilidade dele fazer o vestibular, fazer uma seleção mais acessível e assim hoje ele está cursando na Unifor Engenharia da Computação. Não acredito, Paulo. Coisa maravilhosa, Paulo. Olha o impacto que tu traz para essas crianças, para tanta criança. Será que se ele não tivesse tido essa oportunidade, ele estaria hoje na Unifor fazendo essa faculdade? Então, assim, eu queria que você sempre soubesse disso. Quanto você impacta vida, né? Vidas, né? E como isso é importante, o seu trabalho, você não ter se acomodado, você ter ido mais além. E esse mais além você vai muito mais. Isso aqui é só um início, né, Paulo, desse trabalho tão maravilhoso, né? E quer dizer que essa criança hoje está fazendo faculdade. Isso. A ideia do projeto foi essa, sabe? Assim, a mãe dele é engenheira de formação, né? Ela depois se formou em Direito, se concursou no Tribunal de Justiça para poder cuidar do filho dela. E eu atendia o Gabriel desde os 12 anos. Olha só, desde pequenininho mesmo. E aí, quando foi chegando perto do vestibular, ela foi expressando essa preocupação para mim. Paulo, como é que a gente vai fazer para ele poder fazer uma prova mais rápida, para ele poder acompanhar os conteúdos de uma forma mais dinâmica, ele responder, ele escrever. E aí a gente começou a estudar essa tecnologia, né? E até que a gente conseguiu desenvolver o sistema, né? O sistema se chama Sistema em Interface Cérebro-Máquina, né? Esse é o nome da tecnologia. E ela permite você controlar o computador ou aparelhos eletrônicos, né, com a sua mente. Então, eu ajudei o Gabriel, ajudei outro aluno também, que é o Lucas, que entrou no IFCE, se eu não me engano, para cursar, se eu não me engano, foi artes lá, artes visuais, acredito. Então, assim, é uma forma de você ver o quanto que a tecnologia ela tem a possibilidade de desenvolver a autonomia dos nossos alunos. E para isso ocorrer, você tem que sair daquela situação de eu não conheço nada sobre tecnologia, eu não sei usar a tecnologia. Mas muita gente pensa que por eu ser físico foi fácil para mim. E não foi. Eu sou formado em física, né, licenciatura pela UFC, e eu não fiz nenhuma cadeira de programação durante meus 4 anos lá. Eu não tive disciplinas de eletrônica, de robótica, de programação. Então, tudo isso eu fui aprendendo sozinho para poder viabilizar o atendimento dos meus alunos. E no AEE é uma coisa assim que é muito comum, porque a gente traz, os alunos trazem consigo, né, toda uma carga, né, de segregação social, de negação de direitos, né? E a gente está ali no AE exatamente para eliminar, né, essas barreiras de acesso deles ao conhecimento. Então, foi uma prática diária, não só com o Gabriel, mas com todos os outros. É até interessante porque quem trouxe a ideia para eu começar a pesquisar isso foi um aluno autista, superdotado, né, que perguntou assim: tio, por que é que os alunos Gabriel, Lucas, Pedro Vitório
não participam das aulas de robótica. E aí eu fiquei, ora, assim, eles não têm como pegar os robôs, montarem, né? Eles têm paralisia cerebral e tudo. E aí ele disse, mas tio, dá para controlar o robô com a mente. Você não sabia, não? E eu fiquei assim, rapaz, Foi eu acho... mesmo? Foi. Aí eu disse, rapaz, eu acho que tu tá assistindo muito X-Men. Na época tava passando o filme, né, nos cinemas, e o professor Xavier, né, ele tem esse poder, né, de controlar os objetos com a mente através da telecinese. Mas eu lá nem esperava que fosse possível controlar o computador com a mente. Nunca tinha ouvido falar em interface cérebro-máquina. E foi esse aluno que me colocou nesse caminho, que é o que eu falei no começo aqui, né? Quando a gente busca pessoas, situações, oportunidades vão aproximando-se da gente e dando a oportunidade para a gente conseguir fazer aquelas coisas se tornarem concretas. Eu acho que o primeiro passo é exatamente esse, é buscar, é querer sair desse lugar para ir para outro, né? Quando você quer, quando você busca, você consegue. Com certeza. Paulo, esse meu espaço aqui, eu sempre falo, né? Em cada bate-papo que eu tenho, com cada convidado que eu trago, é um espaço para justamente motivar e potencializar o professor. Quando eu trago um professor que se destaca, é para mostrar para os professores, para eles escutarem e refletir sobre Sim. aquele assunto, que ele pode ser um professor que também se destaque no meio dos demais. Sim. Porque nós temos capacidade de transformar vidas, nós impactamos muitas vidas, mas a gente sempre tem que buscar. Nós temos uma profissão muito importante. Essa profissão, a gente, ela é surreal, ela é diferente de todas, porque todas as profissões passam pelo professor. Isso. Então, significa que nós, professores, temos que ter o diferencial. Sempre estar buscando algo a mais. Sim. Porque se até aqui não está dando certo, porque a minha condição que eu tenho de trabalho não tá atingindo aquele objetivo daquele aluno, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos buscar algo diferente, mas vamos fazer acontecer. Sim. Porque tem condição de a gente fazer o diferente se a gente quiser. Como Sim. Você disse para mim que você é autista. Isso. Isso me deixou surpresa. Por quê? Porque eu sou autista, não tenho condição de nada. Poxa vida, gente. Deus te colocou, sabe, ainda mais assim, sendo, né, com essa característica. Mas olha aí o que foi que tu mostrou. Eu sou autista e posso fazer muito mais. E foi muito além, né? Quantas crianças você impactou e vai impactar com esse seu trabalho, né? Então, assim, fica aqui a minha dica para os professores refletirem sobre o que é que eu posso fazer hoje a mais pelos meus alunos na minha sala de aula. O que é que eu posso contribuir a mais? O que é que eu posso buscar? Eu não tenho formação sobre determinado assunto, mas vai estudar, vai buscar, vai pesquisar, sim, que você consegue fazer o diferente, né, Paulo? Eu, no meu começo, eu me preocupava muito com isso, né? Porque, assim, eu acredito que todo professor, toda pessoa, vamos falar em termos de seres humanos, né? Toda pessoa tem suas potencialidades. Com certeza. Toda pessoa. E os nossos professores, eles são muito bem qualificados quando eles vão ali para a sala de aula, principalmente aqueles que estão aprovados em concurso, porque passam por uma seleção rigorosa. E olha que a gente tem também professores em outros formatos de contrato, como, por exemplo, temporários, que fazem um trabalho também belíssimo. O que a gente tem, infelizmente, sabe, Alessandra, é às vezes uma resistência causada pela falta de algumas infraestruturas no nosso contexto, né, de sala de aula. Mas elas não podem ser um obstáculo intransponível para o que a gente pode ainda trazer de transformação social. Esses obstáculos, eles vão existir em qualquer profissão. Não é só na nossa de docência, né? Então, assim, quando eu entrei na sala de aula, eu vi essas dificuldades, entendi de onde elas vinham, procurei transpor elas
E naquele formato ainda da sala de aula, né, de sala comum, regular, eu não consegui superá-las. Mas, a partir do momento que eu saí daquele contexto e fui para o AEE, eu consegui superá-las. Você se encontrou. Isso, você falou tudo. Eu me encontrei. E aí você fez uma fala muito importante. Se eu tivesse me conformado naquela situação anterior... Então, assim, foi exatamente isso. Eu não me conformar, mas é claro que também ir atrás, buscar. Porque se eu não tivesse buscado, eu não teria conseguido o convite para ir para esse espaço. Eu não teria conhecido pessoas, eu não conseguiria ter sido voluntário lá até o ponto de me destacar e ser convidado a ser lotado lá. Então, isso é muito importante, essa mudança de chave, né? Essa mudança de forma de pensar é interessante. Você tem que buscar, você tem que mudar a sua forma de pensar, deixar muitas das vezes de ser influenciado por aqueles que já estão nesse contexto, que já acham que não tem como mudar, que aí você consegue ir para outros espaços. Gente, a minha mãe tem uma frase, né, que diz assim, para todo pé tem o seu sapato, né? Então, assim, para todo professor tem o seu local de trabalho, onde você vai ser valorizado em suas potencialidades. Você se identifica também, né? Isso. Então você tem que continuar buscando. Ah, não foi a sala de aula. Ah, não foi o AEE, não foi o laboratório de ciências, não foi o laboratório de informática. Pode ser uma coordenação, pode ser uma direção. Olha aí a quantidade de opções que eu já falei aqui. E isso dentro do próprio contexto da educação. Ah, pode ser dentro de um próprio setor na secretaria. Você pode ir para a secretaria, que lá tem infinidades de setores de atuação. Então, assim, é realmente você ir buscar aquilo onde você, pela sua competência, vai se sentir reconhecido, né, e poder colocar em prática suas potencialidades. Sim, com certeza, é isso mesmo. Então, deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Esse projeto, ele é acessível? Porque agora eu fiquei curiosa e estou assim, né, muito feliz, né, com esse projeto. Mas eu queria saber, esse projeto, ele é acessível? O que é que a gente pode fazer para que ele seja? Que luta a gente tem que ter para mais crianças ter acesso à oportunidade de ter um aparelho desse para desenvolver essa parte de fala, não, que a gente fala com... De comunicação alternativa. De comunicação, né? Alternativa. Isso, Paulo. O que é que você me diz? Vamos lá. Alessandra, assim, temos condição, sim, de colocar isso de forma acessível nas escolas. Por meio do quê? Hoje, a gente tem a sala de AEE e temos também as salas de recurso multifuncionais, né? É porque são salas iguais em tese, mas que têm nomenclaturas diferentes, né? Eu já ouvi no município ser chamado mais sala de AE e no estado sala de recursos multifuncionais. Mas independente da nomenclatura, são salas onde você atende o público da educação especial no contraturno, porque o que você realiza ali é o atendimento educacional especializado, mas essas salas elas têm um recurso do governo federal que é destinado para a criação delas, onde nesse recurso vem, inclusive, tecnologias assistivas para serem colocadas em uso dentro da sala. E aí vem, essa tecnologia, Paulo, que você tem, ela está chegando a esses espaços? Ainda não. Por quê? Porque essa demanda tem que ser levada a nível de governo federal, para que eles tomem conhecimento e estruturem as salas dentro dos seus editais, né, com essa perspectiva. O que eles têm são outras tecnologias, como, por exemplo, placas de comunicação alternativa, né? Até então eu não vi dentro do material que vai para a sala de recursos multifuncionais um eletroencefalograma portátil. Mas isso impede que você possa inovar mesmo assim? Não. Você pode utilizar placas de comunicação alternativa para que, com um pouco de mobilidade que o seu aluno tem,
ele possa selecionar as formas de comunicação que ele quer expressar, que foi até assim que eu comecei, né? Então, a gente tem que fazer uma demanda disso a nível de secretaria, para que a secretaria leve até o Ministério da Educação. A minha pergunta é, você já fez isso? Eu já fiz lá na SEDUC, e na SEDUC que eu digo a Secretaria, né, de Educação do Estado do Ceará, a gente tem conseguido o recurso para adquirir, se eu não me engano, não foi esses eletroencefalogramas portáteis, mas o sistema de comunicação alternativa Livox, se eu não me engano, né? Porque eu também não posso direcionar a compra, né? Eu tenho que fazer uma proposta, essa proposta vai para uma aprovação, e aí, no caso, o que a gente teve lá de proposta aceita foi a compra desse sistema, né? Que ele vai ser repassado para as salas, né, de recursos multifuncionais do Estado. Então, assim, o que eu queria era que esse projeto realmente... Mas ele vai ser uma hora ele vai ser, tudo é uma conquista. Eu acho, tudo é uma conquista. Eu acho que hoje, Alessandra, tem até possibilidades além dessa. Por exemplo, se eu não quiser usar o aparelho de ondas cerebrais, tem uma outra forma? Tem. Uma outra forma seria o rastreamento de olhos, que é uma outra tecnologia também que eu trabalhei em desenvolvimento, que é você criar um software que ele possa utilizar a câmera do seu notebook para rastrear seu olho e com os olhos você controlar o mouse do computador. Incrível, é mesmo? É. Com a íris, aquele do piscar do olho? Não, aí você nem precisa piscar, você precisa só manter o olho na câmera e olhando para a câmera você move o mouse para onde você quer. Meu Deus. Aí se tu criar, por exemplo, uma página de como é que se diz? Um banner de PowerPoint com pequenas frases ou pequenas palavras, ele pode apontar com os olhos para aquelas frases ou aquelas palavras e te indicar o que ele está sentindo ou o que ele quer. Isso já é real. Isso já é real já e acontece. Eu mesmo já desenvolvi um software com essa perspectiva. E existem já softwares livres com essa perspectiva. Então, tá entendendo? Tem muita coisa que pode ser demandada como recurso, né, de tecnologia assistiva junto ao governo federal, junto às secretarias, como também já tem recursos livres, né, em softwares livres, para que o próprio professor possa utilizar no seu computador, né, dentro da sala de recursos multifuncionais. Que bacana, né? Eu sei que o professor ele é muito capacitado, inteligente, e fica a dica aí, professor, para vocês irem buscar esses softwares para trabalhar com seus alunos e desenvolver melhor eles, né? Dando uma oportunidade de eles se comunicarem. E esse aparelho encefalograma portátil. Eletroencefalograma portátil, você tem ele? Eu tenho. É o seu. Esse aí só tem ele, então. Só existe ele. Não, existe ele, existem outros, né? Porque eu tive que hackear o meu, né? A proposta do meu projeto, né, que foi para essa competição de hackers da Red Bull, era você hackear o aparelho. Como assim hackear? É você modificar a funcionalidade dele. Então, esse aparelho ele é de uma empresa que oferece o serviço de eletroencefalografia portátil, mas para relaxamento, para meditação. E eu hackeei ele para ele se conectar ao computador e escrever no computador por piscar de olhos. Então, esse aparelho ele é de uma empresa que eu hackeei, né? Esse era o objetivo da competição de hackers da Red Bull. Que não tem nada assim de ilegal ou de criminoso, porque, assim, de certa forma, eu participei da proposta e só foi com essa finalidade. Eu não comercializei e nem coloquei à venda nenhuma proposta dessas, né? Mas, assim, o que existe hoje são vários tipos de várias empresas e depois que eu fiz esse projeto, eu consegui fazer o meu. Ah, tá. Que foi um projeto, Alessandra, que foi durante a pandemia. Eu me inscrevi num edital chamado CityLab, né, de edição 3, terceira edição do CityLab,
E olha que interessante. Eu fiz esse projeto com um aparelho que eu fiz, bem mais barato. O que eu hackeei era algo em torno de R$ 1.000 na época. O top de mercado era 3.500 e eu consegui fazer o meu a R$ 200. Que maravilha, né? Só e ele usando dá uma devolutiva do mesmo jeito. A do criança mesmo jeito. Consegue Escrever no escrever computador no com piscar computador. de olhos. Como é Tranquilo. que consegue tudo isso? Eu sou professor, estou te ouvindo aqui, tá? Aham. Porque o meu objetivo é também passar para o professor assim, puxa vida, legal, eu queria tanto isso aí, mas como é que eu consigo adquirir esses softwares, tudo isso que você está falando esses para eu trabalhar? aparelhos, né? Os aparelhos eu comprei eles no Mercado Livre, né? Porque boa parte deles são de fora, né? As pessoas compram fora e revendem aqui no Brasil. No caso do meu aparelho que eu desenvolvi foi no AliExpress. Eu fui comprando as peças. Você comprou as peças e construiu. E construir, o porque seu. o que é que acontece? Muita gente da área das ciências da computação, pós-graduação em TI, eles já têm alguns projetos aqui no país no desenvolvimento desse aparelho. Sendo que tem um obstáculo aí, porque assim, eles publicam artigos, eles publicam pesquisas, mas não dão, por exemplo, o código, o caminho para a montagem. Pois é, minha história é, quando nós terminarmos o nosso bate-papo, eu vou deixar o seu arroba, vou deixar ótimo. o seu endereço, porque com certeza alguma pessoa, algum professor que tem interesse de bater um papo com você ou de ter mais informações, pode entrar em contato com você? Pode. Inclusive, acontece muito, né, de entrar em contato comigo e perguntar, professor, eu tenho um aluno com paralisia cerebral que não se comunica verbalmente e eu gostaria de utilizar a tecnologia que o senhor desenvolveu. Aí eu, tá ótimo, tudo bem. Vamos fazer um teste, uma avaliação, né? E aí eu convido a pessoa a ir na minha sala, né, de atendimento, que é particular, mas aí eu não cobro nada, eu vou lá, faço uma avaliação, olha, ele pode usar esse aparelho, como também pode usar o rastreamento de olhos. E aí, se ele pode usar também o rastreamento de olhos, né, aí eu normalmente indico ele fazer o download desse software livre, né, que eu desenvolvi para ele poder usar. Quando é no caso de poder usar o piscar de olhos, aí eu digo a ele, olha, tem como você fazer esse aparelho, eu lhe dou o software, você só precisa comprar o aparelho, né, as peças para poder montá-lo. Que aí eu dou o link lá do AliExpress, né, que é onde tem. Porque esses aparelhos, boa parte são fabricados na China. Aí vem com toda aquele case, né, aquela proteção. Mas os circuitos, eles são vendidos separadamente pelo AliExpress. Legal, era isso que eu queria saber, porque às vezes a gente fala, ou eu escuto muita coisa, eu digo, sim, mas e aí, eu vou conseguir isso onde? Eu faço o quê? Eu quero ser igual o Paulo, ir além, e buscar mais. Como é que eu faço? Então, você já deu aí essa dica maravilhosa, que quem estiver nos ouvindo e realmente quiser fazer acontecer, quiser fazer diferente, quer ir mais além, pode seguir essas dicas, né, para dar certo. Como o Paulo destaque. Paulo, me fala aí, que eu vejo aí no Instagram, no seu Instagram, quantidade de prêmios que você já recebeu com isso. Tantas palestras, tantas falas, você vai para o Ministério Público defender essa questão da inclusão. Sim. É tão importante isso, porque, como eu lhe disse, é um assunto que hoje já é fato, né? Questão da inclusão, não tem mais o que se discutir. Mas você é um defensor, né? Isso. E eu vejo você ganhando muitos prêmios, indo para muitas palestras. Me fala um pouco aí desse momento seu. Vamos lá. Para até motivar, né, um professor que se destaca, né? Vamos lá. Assim, gente, esse trabalho, né, ele tem me trazido bons frutos. Não posso negar. Esse reconhecimento que eu tenho hoje, ele me permite
não ter o privilégio de descansar, que eu acho que a gente nunca deve descansar, né? Parar. Mas ele me permite hoje dar voz a muitas pessoas que estão excluídas socialmente na nossa sociedade. Então, assim, hoje eu tenho a possibilidade de ir para vários lugares do país falar sobre esse meu trabalho. E toda vez que eu vou, eu procuro dizer a eles o quanto que esse público que eu utilizo essas tecnologias tem potencialidades não só a serem desenvolvidas para a área da aprendizagem, né, no nosso contexto escolar, como também para a área da inovação. Então tem uma curiosidade aí que, se vocês forem olhar meu Instagram e olharem as palestras, boa parte delas não são na área da educação, são na área da tecnologia. Por quê? Porque eles ficam impressionados que autistas, que pessoas com TDAH, ou seja, pessoas neurodivergentes, né, que têm uma forma de assimilar os estímulos do ambiente diferente, possam estar produzindo tecnologia, desenvolvendo tecnologia como a que eles veem eu produzir. E olha que interessante, eu já fazia isso sem antes nem saber que eu era autista também. Eu desenvolvia junto com os meus alunos. Então, assim, hoje eu vou para Foz do Iguaçu e participo, né, de uma Latinoware, que é um dos maiores eventos da América Latina de software livre, e levo essa perspectiva para lá e fico impressionado que lá pouquíssimas pessoas, para não dizer quase nenhuma, porque só uma pessoa na plateia, de certa forma, levantou a mão, porque era de sala de AEE, né, viu o tema e se identificou, sabia o que era tecnologia assistiva. Então, assim, eu vou para esses espaços, não é para me vangloriar, para me colocar num altar ou para buscar ficar nessa zona de conforto novamente, né? Quando eu comecei. É para poder lutar mesmo, é uma militância. A gente vai para tentar transformar. E eu digo mais, gente, não é só glamour, não. Você vê ali aquelas minhas fotos, aqueles prêmios, né? Eu ganhei recentemente um prêmio que é por meus trabalhos, né, na área da tecnologia assistiva voltada para o público autista, que é a premiação Autismo, né, 2024. Mas, gente, não é só glamour. Quando a gente vai para uma audiência pública como as que eu tenho ido, gente, você fica de queixo caído, porque você vê, por exemplo, a primeira audiência que eu fui era sobre os planos de saúde estarem, né, cancelando de forma unilateralmente, né, o atendimento a algumas famílias de autistas. E a gente chegar lá e ver, né, uma empresa que oferece esse plano de saúde dizer que o número de reclamações caiu drasticamente nos últimos meses. E aí você vê o promotor lá na mesa, né, da audiência olhar assim perplexo, porque é exatamente o contrário do que a gente vê nas reclamações que tem no próprio Ministério Público e em outros órgãos, como o PROCON. Outro ponto, aí eu vou para uma outra audiência pública, que é sobre o autismo, o atendimento a autistas no SUS, no Sistema Único de Saúde. E lá eu descubro que nós temos uma fila de espera, Alessandra, uma fila de espera de 24 mil crianças esperando pelas terapias multidisciplinares. Ou seja, se nós fôssemos pegar, né, isso aí foi até um dado que um dos palestrantes que estava na audiência pública, né, o doutor Alexandre Aquino, trouxe, se nós fôssemos atender todo esse público em um ano, nós precisaríamos realizar 2.000 atendimentos por mês. Olha só que demanda. Fora isso, a gente ainda tem uma fila de espera de, em média, 5 anos para ter acesso ao neuropediatra. Então, assim, entendam que esse lugar que eu estou, apesar de estar em vários lugares e ganhando prêmios, é um lugar de luta, é um lugar de militância. A gente está ali para dar voz. E agora é dando voz até a mim mesmo, né? Porque eu, como pessoa autista, eu me sinto na obrigação, sabe, Alessandra, de estar
ocupando esse lugar e trazendo maior força para essa comunidade. E quando eu falo essa comunidade, inclui a nós, professores, porque nós temos uma categoria que é a de professores de atendimento educacional especializado, que são muito poucos reconhecidos e tem um trabalho importantíssimo, fundamental na inclusão de pessoas autistas. Olha, para você ter uma ideia, a gente ouve relatos de médicos em postos de saúde dizendo o quanto que é importante o relatório do professor de AE para aquele médico. Porque ali não tem só o CID do aluno, para quem não sabe, o Código Internacional de Doenças, né, indicando qual é a condição daquele aluno. Tem todo um relatório a respeito da questão cognitiva, psicomotricidade, atenção, participação na aula, e tudo isso hoje nossos professores do município de Fortaleza, né, principalmente os de sala de AE, fazem um trabalho fantástico, muito elogiado pelos médicos e profissionais da saúde, né, do nosso município aqui de Fortaleza. Então, vou para esses espaços, Alessandra, para lutar. Realmente para bater de frente, a gente vai para lá com essa intenção e eu acredito que a gente está conseguindo conquistar muitas coisas. Paulo, nada na vida a gente conquista se não tiver uma luta, né? Verdade. A gente tem que lutar, mas é uma coisa que me entristece muito, porque, como você disse, 24 mil crianças precisando de ser atendido e não tem como. Então, aqui também é um espaço de fala, é um espaço Sim. de luta. Aqui a gente também clama para que as pessoas, né, claro que aqui não vai ser só o professor que vai assistir, mas que pessoas que possam estar ali ajudando, melhorando, os governantes, Sim. quem possa nos ajudar a melhorar a atenção de atendimento em todos os aspectos para essas crianças com deficiências, com características diferentes, que a gente tenha oportunidade aqui nessa fala de tocar o coração dessas pessoas e elas entenderem como elas precisam dessa ajuda, desse entendimento que elas precisam de uma ajuda. Porque, se tiverem, elas têm um bom desenvolvimento. Sim. Elas podem fazer parte de uma sociedade que hoje a gente, graças a Deus que hoje eu escuto para você ver. Você foi ver que era autista agora. Isso. Diagnóstico tardio, verdade. Diagnóstico tardio, porque antes a gente não tinha esse diagnóstico. Então, hoje a gente já acho que é uma vitória nossa conseguir. Eu trabalho na Secretaria de Educação com matrículas e eu vejo quantas crianças hoje já têm laudo, né? Sim. O que significa esse laudo? Que a criança pode ser trabalhada desde cedo. Perfeito. E se ela é trabalhada desde cedo, com certeza ela vai ter um desenvolvimento melhor. Perfeito, né? É exatamente então, isso. Então, o nosso objetivo também aqui nessa fala, quando a gente traz, nesse bate-papo, é com esse objetivo, de fazer as coisas melhorarem, sair do patamar que está para outro. Ninguém sai de um patamar para outro sem ser com luta, sem ser com uma voz assim, ativa para que a pessoa entenda essa necessidade. Então, tudo bem, a gente já entende que tem muita criança laudada, né, que começa a se desenvolver já direitinho desde cedo, mas outras não. E nem tudo. Olha, 24 mil crianças... É muita criança precisando desse atendimento. Muitas. Então, gente, vamos... nossos governantes, né, que a gente tem que começar por eles, né, tem esse olhar mais, né, apurado para esse setor dessas crianças especiais, né, com deficiências. A gente tem que ter um olhar de maior prioridade em termos de políticas públicas para essa questão. A gente ainda tem um público que está muito desassistido, mas que não tende a diminuir, só tende a aumentar, né? A gente teve lá acesso a uns dados de prevalência, né, de autismo já nos Estados Unidos, e lá já se tem, né, dados dizendo que a prevalência é de 1 para 36 nascimentos.
E aqui a gente ainda não tem dados tão conclusivos, mas foi feita, né, uma perspectiva através da porcentagem, né, dessa prevalência. E olha que interessante, esse dado trazido pelo Dr. Alexandre Aquino apontava que algo em torno de 27 mil crianças só em Fortaleza teriam autismo e estariam, né, em meio a nós. E olhe que o dado que já tem na Secretaria Municipal de Saúde, isso foi em maio esse dado, já é de 24 mil. Ou seja, está muito perto, está batendo 24 mil para 27 mil. Então a gente pode ter até um valor maior do que isso. E uma coisa interessante, você falou do diagnóstico tardio, né? Que hoje a gente tem, graças ao conhecimento, às vozes ativas, né, que foram trazendo luz sobre esse tema. A perspectiva que foi apresentada lá é que nós tenhamos um número ainda muito maior de adultos autistas não diagnosticados, que estão descobrindo, assim como eu, agora, de forma tardia, e que vão precisar desse atendimento. E aí vem a questão novamente. Se nós não estamos conseguindo acolher as crianças, que nesse ponto você falou perfeitamente, Alessandra, o tratamento precoce, né, junto com o diagnóstico precoce, é fundamental para o desenvolvimento delas e para a sua autonomia. Imagine quando a gente colocar esse público adulto que vai também estar diagnosticado para poder ser atendido nesse sistema. Então, aí é que ele vai realmente aumentar. Então, a gente tem que ter maior prioridade nessas políticas públicas. Graças a Deus, né, que a escola pública, né, tanto do Estado como do município, tem essa sala do AEE. Exato. Né, que é uma sala que tem esse atendimento especializado para essas crianças no contraturno. Que isso faz uma grande diferença. Meu Deus, como é bacana. Professoras como eu tive aqui no podcast que eu fiz com a professora Fabiola Janebro, ela é da sala do AEE. Também muito envolvida, comprometida com essas crianças, e é isso que faz a diferença. Então, já é uma grande oportunidade. Esse diagnóstico que é mais cedo, né, para que eles consigam ser acompanhados, e essa sala de AE que também já dá esse suporte. Mas a gente não pode se acomodar, é só um início, a gente tem que ir avante, tem que fazer melhor, e tem que fazer um dia a gente se orgulhar de um trabalho grandioso, e você faz parte desse trabalho, Paulo. Eu estou muito feliz com o nosso bate-papo, muito rico. Me emocionei aqui porque é um assunto que me toca muito, né? A gente que é mãe, você que é pai, a gente que tem uma criança, né, dita que é normal, a gente já se preocupa com qualquer coisa. Imagina a gente ter uma criança que, né, precisa de uma atenção mais especial. A gente quer que todo mundo olhe para aquela criança com um olhar diferenciado para melhorar, né? Eu estou dizendo especial para melhorar aquela qualidade de vida dela. Sim. Né? Então, eu fico feliz com o seu trabalho, com sua busca incansável de fazer o melhor por essa inclusão. E aí, Paulo, para a gente concluir aqui nosso bate-papo, que eu ficaria aqui mais tempo com você, deixe para mim, assim, para os professores de sala de aula, que hoje, né, nós temos a inclusão, já é fato, que mensagem você deixaria para esses professores de sala de aula que trabalham com crianças também com deficiência? Assim, Alessandra, uma mensagem que eu poderia deixar para os professores, né? Eu já sou professor há mais de 14 anos. E eu vou deixar uma mensagem muito parecida com a que eu dei há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei, né? Que eu participei de uma entrevista. E eu disse, todo dia quando eu acordo, eu sinto que vou transformar a vida de alguém. E isso foi o que tem me motivado até hoje estar nessa função. Eu acho que a gente tem, sim, muitas dificuldades pelas quais nós passamos, mas o nosso trabalho ele tem um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida de toda a nossa sociedade. E se você, professor, puder, junto comigo, se manter motivado e acreditar que pode ir além, como eu tenho conseguido, a muito custo,
eu convido você a ver os frutos que isso vai lhe trazer. São frutos que estão além de qualquer bem material, mas são frutos que vão enriquecer você dentro da sua alma, dentro de uma gratidão que você não tem como mensurar. Eu acho que nós, professores, temos esse papel, sabe, assim, transformador, inovador, social muito grande. Dou meus parabéns a todos os professores que estão assistindo a nós, aqui a todos os professores que existem. Gostaria de deixar minha maior gratidão, né, a você, Alessandra, por ter me trazido aqui para poder ter esse momento de fala. Aos meus colegas, professores do AEE, que eu acolho sempre com muito carinho, com muito amor, porque assim como foi eu, né, trabalham até hoje dentro de contextos que são os mais desafiadores, mas que ainda assim estão conseguindo fazer com que a vida de muitas pessoas melhore e que possa dar condições de elas alcançarem os seus sonhos, a sua autonomia. Que bom. Isso. Fico muito feliz. Deus te abençoe ricamente, Paulo, pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. Estou muito feliz com a sua participação aqui no meu podcast. Muito feliz mesmo. E aí, Paulo, deixa aí teu @ quem quiser te achar. Gente, meu @ é muito fácil. É o meu nome, né? Eu já deixei assim para ficar fácil. É o _ Paulo Victor, né? Com C, Victor Loureiro. Um underline. Então, underline no começo, underline no final, Paulo Victor Loureiro. Pronto. E eu vou também deixar lá no meu podcast, vou deixar seu endereço, caso alguém queira bater um papo com você. Sim, depois. Pode ficar à Fico vontade. aqui o meu agradecimento, muito feliz pela sua participação.